gente começou a falar um pouco sobre altruísmo. E altruísmo ele vai ser... O que foi? O negócio da... Então, ontem a gente começou a falar sobre altruísmo, né? Pra quem vê. E a gente falou um pouco sobre altruísmo, mostrou como existe uma discussão muito séria, que não é apenas biológica, sobre a questão da evolução do altruísmo. Quando a gente fala sobre a evolução do altruísmo, a gente acaba tendo que tocar em outros pontos, mas que aqui no curso a gente vai se resumir à ideia do altruísmo biológico. O altruísmo biológico que pode ser conceituado, né, como um comportamento que beneficia outro organismo a um custo pago por ele próprio, né? Ele próprio no sentido de quem desempenhou aquele comportamento. Então esse altruísmo biológico ele vai ser compreendido em termos de aptidão, que é o sucesso reprodutivo de um dado animal. Como é que a gente calcula o sucesso reprodutivo? A gente calcula o sucesso reprodutivo vendo a taxa de sobrevivência do animal e a taxa de sobrevivência da sua prole, né? Quanto ele produz de prole e quanta dessa prole ela consegue se reproduzir. Então não basta apenas a gente saber o quanto aquele organismo se reproduz. A gente tem que saber também quantos daqueles filhotes conseguem chegar na próxima fase adulta, no próximo fenômeno reprodutivo, para conseguir influenciar no pool genético da população. Então quando a gente quiser calcular, a gente vai calcular a sobrevivência e reprodução desse organismo, para poder fazer uma medida. E aí a gente tem os 4 tipos de interações que eu falei para você, que é quando dois sujeitos cooperam entre si, uma clássica cooperação, mas quando um sujeito coopera e só o outro ganha, é o que a gente chama de altruísmo. Então a cooperação é um tipo de altruísmo mútuo, né? Onde nenhum dos dois arca diretamente com aquele custo. Então se a gente estuda a evolução do altruísmo, a gente acaba compreendendo também como é que a cooperação ela pode evoluir. Então as teorias de evolução de altruísmo são também teorias para a evolução de cooperação, logo elas são teorias para a evolução de socialidade, só que elas são mais abrangentes, né? A socialidade ela se resume ao altruísmo, mas o altruísmo não se resume em socialidade. Eu apresentei para vocês o exemplo do altruísmo moderado e do altruísmo drástico, né? E aí agora a gente vai falar das formas de evolução de altruísmo. Basicamente a gente vai usar como referência um artigo de Novak de 2005, Novak é um desses caras que eu citei, que eu vou citar sobre a síntese estendida. E aí ele, basicamente o que a gente tem, a ideia que a gente tem é o seguinte: as pessoas quando começaram a trabalhar com a evolução de altruísmo, elas começaram a trabalhar com uma perspectiva de genética de população. A gente viu que a genética de população utilizava uma relação muito direta entre gene e característica. Todo mundo lembra disso? A gente falou isso, né? Síntese moderna, o pessoal estabelecia uma relação forte entre gene e característica. E aí, por que eles faziam isso, né? Era apenas porque eles acreditavam que a relação gene e característica era uma relação direta? Se você quiser sentar ali do outro lado, eu acho que você fica até mais... Tá de boa? Então, por que a galera da síntese moderna ela estabelecia essa relação tão forte entre um gene e uma característica? Não apenas pelo fato deles realmente acreditarem que a relação gene-característica fosse uma relação direta. Era também porque eles utilizavam muito de modelagem matemática. Então, quando a gente trabalha com modelagem, aqui não tem quadro, eu acabei de perceber isso. Tem um aqui. Luquinhas, como é que um laboratório que você trabalha não tem um quadro? Eu não vou tirar, não, deixa. Eu vou arranjar outra forma para mostrar isso. Rapaz, a tecnologia! Que beleza! Vamos lá. Então, eu posso escrever aqui agora. Eu só não sei como apaga. Ctrl Z que faz. Já tentei. Funcionou. Pera aí. Borracha. Pronto, eu tenho uma borracha. Obrigado. Bala. Nunca soube disso. Mas então, eles trabalhavam com modelos matemáticos, certo? Um modelo matemático, ele é uma simulação da realidade que tem caráter explicativo e explanativo. Então quando você cria um modelo matemático, é como você criar um modelo computacional, né? O modelo computacional nada mais é do que um reflexo de um modelo matemático. Então se eu crio um modelo computacional, por exemplo, da dispersão de aves, eu vou conseguir criar exatamente igual ao que acontece na natureza? Não. Todo modelo ele tem certas limitações. E aí tem uma trindade que a gente chama,
que é a trindade da modelagem, que são as três características que o modelo apresenta. O modelo ele vai apresentar capacidade de generalização, ele vai apresentar precisão e ele vai apresentar, o último eu sempre esqueço, a generalização, precisão e simplicidade. Pronto. Então é como se a gente tivesse um triângulo, certo? Onde em um ponto eu tenho a capacidade de generalização, em outro eu tenho a precisão, e aqui eu teria, qual foi o último que eu falei, se vocês lembram? Simplicidade, tá vendo? É só para ver se vocês estavam atentos. Eu sempre sou. Então, a gente tem, nossa, ficou horroroso, generalização, precisão e simplicidade. Então todo modelo, ele pode ser um modelo com alta capacidade de generalização, uma alta capacidade de precisão ou uma alta simplicidade. O que é isso? O que isso quer dizer? Quando o modelo é muito generalista, quer dizer que eu posso aplicá-lo em mais de um caso específico. Então se fosse, por exemplo, eu estivesse fazendo uma modelagem de voo em aves, um modelo muito generalista, eu conseguiria aplicar em qualquer tipo de ave, por exemplo. Certo? Esse seria um modelo extremamente generalista. Um modelo preciso é um modelo no qual eu sempre tenho resultados semelhantes. Ele me dá é o que a gente normalmente chama de... existe uma discussão se precisão é acurácia, né? Então se eu tiver pensa naquele joguinho de dados. Certo? Certo? Joguinho de dados, se eu jogar e sempre acertar no mesmo lugar, quer dizer que eu sou preciso. Meus resultados estão muito próximos entre si. Isso é precisão. Mas isso não quer dizer que eu estou acertando no lugar certo, né? Eu posso estar jogando e não acertar naquele pontinho preto no meio. Eu posso sempre acertar no amarelo. E os meus dados sempre caírem juntos. Então, a precisão, ela diz o quanto seus resultados eles são parecidos. E a acurácia, ela diz o quanto seus resultados são certos. Estão próximos do correto. Só que a gente não consegue medir a acurácia porque a gente não sabe o que é o certo, né? O certo é uma medida que a gente tira da nossa cabeça. Não tem como a gente acessar a realidade para poder dizer que eu acertei exatamente, o modelo é perfeito. Não tem como eu fazer isso. Então, na verdade, o que a gente tem no modelo é uma medida de precisão. O quanto aquele modelo ele dá sempre os mesmos resultados. O quanto ele é um modelo confiável, por assim dizer. Além disso, a gente tem a questão da simplicidade. Porque eu posso criar um modelo bala, que realmente descreve perfeitamente aquela situação, só que é um modelo que só eu entendo. Não faz sentido para absolutamente mais ninguém. É um modelo difícil de acessar, você não consegue colocar novos parâmetros no modelo, você vai tentar mexer em alguma coisa, o modelo estraga todo, não funciona mais. E aí esse triângulozinho, na verdade, ele é um triângulo de vetores. Quando o modelo ele é muito simples, é um modelo bala porque ele é simples, ele perde em generalização e precisão. Quando ele é um modelo muito preciso, ele vai perder em generalização e em simplicidade. Então, quando a gente começa a estabelecer um modelo, a gente acaba tendo que escolher o que é que vai estar no modelo ou não. Então, não dá para fazer um modelo, por exemplo, da relação gene-característica se eu colocar 30 genes nesse modelo. Normalmente, os modelos dessas relações genótipo-fenótipo, eles são modelos de um gene para uma característica. Quer dizer que o cara que criou o modelo acredita que toda relação entre gene e característica é assim? Não. Mas ele fez uma opção de modelagem. Então, como ele ia estabelecer um modelo matemático, um modelo computacional, ele falou, não cabe 30 genes aqui no meu modelo. Vou colocar um só, e aí vamos ver se com um só o modelo consegue ser preditivo. Se o modelo ele for preditivo, ou seja, se ele fizer predições que realmente concordam com a teoria que ele é ancorada, é um modelo que funciona. Certo? Então, quando você escolhe modelar, você acaba tendo que assumir esse risco, né, de você excluir alguns dados. O problema é que a galera genética de população sempre modelava. Modelava sempre. Então era modelo em cima de modelo. E muitas vezes eles as pessoas que citavam a galera genética de população não dominavam a matemática envolvida nesses modelos. E aí você pega um artigo que o cara está dizendo para você que o modelo dele tem a relação gene-característica. Você não entende de modelagem, você vai automaticamente inferir que ele está dizendo que essa relação é de um gene e uma característica. Vocês entenderam a confusão que isso gera? Como as pessoas não têm o domínio de modelagem, elas acabam fazendo inferências, que são inferências apenas do modelo, como se fossem inferências teóricas.
Então quando a gente pega um artigo, normalmente quando você pega um artigo que tem uma fórmula matemática, né, a gente que é de biologia, tirando o Luquinhas, que é doido com isso, quando você pega um artigo que tem uma fórmula matemática, normalmente você se assusta. E você acha que aquilo ali, o autor está falando tudo da teoria que está envolvida. Então ele colocou todos os elementos. Quando não é. Quando não é, porque existem essas opções de modelagem que eu apresentei para vocês. E o que acontece? Os modelos de evolução de altruísmo, eles são todos modelos muito simples. Modelos onde você tem altruísmo sendo determinado por um gene e defection, que seria os exploradores, sendo determinado por um outro gene. Lógico que a gente não acredita que tem um gene do altruísmo, viu gente? Mas a gente vai trabalhar com esses modelos, vai entender a lógica deles a partir dessa perspectiva. Pois bem, pensando nessa história do... Vocês lembram que a gente falou do Ayn Edwards? Daquele livro da dispersão animal, que ele falava que qualquer comportamento desempenhado por um animal é para benefício da sua espécie. Então, um animal que ele não come tudo que ele pode comer, é porque ele está deixando de comer aquilo para que sua espécie, né, ela continue, porque ele não vai superexplorar aquele recurso. Vocês lembram desse argumento? Pois bem, esse argumento ele foi completamente destruído pela ideia do... Tem um termo específico para isso que se chama a ideia da invasão do explorador. O que é isso? Imagine que você tem um grupo só de altruístas. Vamos imaginar que isso que o Ayn Edwards falou é um fato. Vamos assumir isso como premissa, né? É o que a gente faz na ciência. A gente assume uma premissa e coloca ela à prova. Então vamos criar um cenário hipotético onde a gente tem uma relação de um gene e uma característica. Um gene que determina a cooperação ou se aquele indivíduo vai ser explorador. Certo? Então vamos lá. A gente tem um grupo só de indivíduos altruístas. Esses indivíduos eles não comem tudo que eles podem comer, porque senão vai superexplorar o recurso e isso vai afetar a população. Certo? Aí, um indivíduo desse ele sofre uma mutação desse gene e ele deixa de expressar o comportamento altruísta. Ele passa a consumir tudo que ele pode consumir. Certo? Esse indivíduo aqui, o Dzinho de defector, ele não está arcando com o custo do altruísmo, mas ele está recebendo o benefício do comportamento altruísta dos outros. Certo? Quando a gente só tinha altruístas no grupo, lá naquele primeiro quadradinho, todos estavam arcando com o custo e todos estavam ganhando o benefício. Certo? Então era uma relação equilibrada. Já quando surge um mutante que ele não coopera, ele só tem os benefícios ele só tem os benefícios e não arca com os custos. Ou seja, o fitness dele vai ser maior do que o dos outros. Ele vai começar a dominar a população, justamente porque ele ganha mais esse benefício do que os outros. E com o passar das gerações, a frequência de indivíduos que cooperam, que são altruístas no grupo, ela vai diminuindo. Assim como o fitness médio, a aptidão média, o sucesso reprodutivo médio, ele vai diminuindo no grupo. Por quê? Aqui o fitness era maior em média de todos, porque todos colaboravam entre si. Aqui todos estão competindo apenas. Todo mundo entendeu? Foi esse argumento aqui que caiu por terra a ideia de Ayn Edwards da justificativa do que a gente chama de seleção de grupo ingênua, naive group selection em inglês, que é a ideia de que os animais eles deixam de explorar seus recursos para poder manter a população constante. Então esse é o argumento. E aí tem uma charge que é muito boa, que vocês lembram dos Lemmings, aquela música tensa, os bichos se jogando no precipício e tudo mais. Aí tem uma charge que é muito engraçada, que eu ia mostrar mais na frente, mas eu estou falando agora, que tem vários Lemmings se jogando na água e tem um com uma boia. Então esse Lemming é o Lemming que ia sobreviver, né? Se todo mundo se sacrifica, o Lemming que fica lá parado e fala, rapaz, quem vai é o coelho. Quem é que vai ter um fitness maior? Os organismos que se sacrificaram ou o que ficou? O que ficou, né? Ele está recebendo o benefício do sacrifício dos outros. E se esse sacrifício for após a reprodução? Aí já é outro caso, mas sim, faz mais sentido. Porque aí é o que a gente seria aquela diferenciação que a gente fez, né? Entre altruísmo severo e o altruísmo moderado.
Um altruísmo que destrói seu sucesso reprodutivo, seu sucesso reprodutivo é zero, é um altruísmo severo. O altruísmo moderado realmente a gente consegue ter mais... faz mais sentido, a gente encontra mais casos na natureza. Mas como é que a gente explica o altruísmo severo? Entendeu? Como no caso dos lemmings, por exemplo. Tem lemming que é juvenil e se joga. Então a gente vai estudar um pouco dessas teorias que vão tentar explicar como é que a frequência de altruístas ela vai deixar de diminuir no grupo. Quais são os fatores que podem afetar para a gente conseguir manter uma frequência de altruístas razoável no grupo? Basicamente, são essas teorias que vão falar sobre as formas de evolução de altruísmo. Então, a gente tem basicamente 5 teorias, né? Na verdade, a gente tem um pouco mais, mas as principais, as mais utilizadas, são essas 5. Essas figuras são do artigo de Novak, é a base que a gente vai ter dessa primeira parte da aula. E a gente vai ter 5 formas, né? A primeira é a chamada seleção de parentes, que alguns colegas mais apressadinhos já começaram a introduzir mais cedo, né? Luquinhas também. Outra forma é a reciprocidade direta, a reciprocidade indireta, a reciprocidade em rede e a seleção de grupo. São 5, não necessariamente teorias, como a gente deveria chamar, porque elas não envolvem uma série de paradigmas, conceitos interligados. Elas são mais teses, caminhos, rotas evolutivas para a evolução do altruísmo. E aí a gente vai apresentar passo a passo, cada um. Então a seleção de parentes, ela é uma ideia que não foi necessariamente criada por Hamilton, ela foi produto da síntese moderna. Então quando a síntese moderna começou a se estabelecer, a galera começou a pegar as coisas de por que o altruísmo evoluía e começou a pensar de uma perspectiva gênica, certo? A lógica da seleção de parentes é simples. Seu irmão, ele tem 50% da sua carga genética, correto? A lógica não é essa? Se ele tem 50% da sua carga genética, o sucesso reprodutivo dele equivale a metade do seu sucesso reprodutivo. Por que eles pensam isso? Porque é a galera de genética de população. A galera de genética de população enxerga uma população como uma piscina de genes. Uma população, para eles, é uma piscina de genes. O geneticista de população, ele não olha os indivíduos, ele olha a frequência de dados genes nessa população. Então ele tem uma perspectiva completamente genecentrista. E se ele está olhando só os genes numa dada população, o que ele vai enxergar não é 2 indivíduos diferentes, embora aparentados. O que ele vai enxergar é, esse daqui é metade desse. Então justamente dessa concepção é que a gente perpassa pela ideia de seleção de parentes. Então surgiu dessa ideia de sopa gênica, dessa piscina gênica, vem a ideia de que são selecionados os comportamentos que aumentam a aptidão inclusiva do organismo. O que é essa aptidão inclusiva? A gente tem falado só de aptidão aqui, né? Tem falado da aptidão média do grupo, da aptidão individual, né? Aptidão diferencial. A aptidão inclusiva é a soma da aptidão do organismo mais a aptidão dos seus parentes de acordo com o grau de parentesco. Então digamos, por exemplo, que você não tenha filhos, mas seu irmão, ele teve 2 filhos. Se seu irmão tem 50% da sua carga genética, ele vai passar 25, né, para cada filho. 50% é a carga genética que você passaria para sua prole. Então, seu irmão ter 2 filhos é como se você tivesse um filho. Essa é a lógica. Por que a lógica é essa? Porque eles não estão olhando o indivíduo, eles estão olhando a frequência gênica. O quanto foi que eu, indivíduo, contribuí para a frequência gênica da população? Não importa como. Se foi meu irmão que teve filho e eu ajudei meu irmão a ter filho. O que importa é alterar a frequência gênica. É lógico que quando a gente vai olhar o produto da seleção natural, a gente vai ver mudança de frequência gênica, certo? Porque os genes influenciam nas características, e são as características que são selecionadas. Então, se uma dada característica está aumentando sua frequência na população, é lógico que os genes eles também vão aumentar. Existe essa correlação, né? Então, essa é a ideia da aptidão inclusiva. Hamilton, ele é extremamente importante porque a ideia de aptidão inclusiva já existia antes. Mas Hamilton criou uma regra para a gente estabelecer quando é que a gente vai ter evolução de altruísmo ou não. Mas vamos lá, primeiro vamos só mostrar o que eu estava falando, né? Aqui é um gráfico mostrando os parentes, o quanto é que eles compartilham de gene, né?
e aqui mostrando os primos, quanto é que eles compartilham. Então, quanto mais próximo você estiver parentalmente, mais você vai compartilhar gene, né? Seu irmão gêmeo, por exemplo, tem os mesmos genes que você, basicamente, a mesma carga genética. Seu irmão já não tem tanto. Seu primo já não tem tanto. O cunhado, o cachorro da vizinha, que tem um amigo seu, é quase nada seu. Certo? Então é essa relação que eles vão estabelecer. Então como é, aí aqui é mostrando isso, né? Você e seu gêmeo, aqui seus filhos, seus irmãos e seus pais, seus avós, seus netos e por aí vai, né? A relação, aqui a relação é de 1 para 1, são os mesmos genes, 1 para 2, metade dos genes, 1 para 4 e 1 para 8. Vai 16. 16. 8. 16. Enfim, 8. Então, como é essa regra de Hamilton, né? Por que Hamilton foi tão importante assim para a seleção de parentes? Ele criou essa regrinha aqui. Você vê, é uma fórmula matemática e ela não é assustadora. É assustadora? Vocês estão com medo dela? Vocês não estão com medo dela, né? É uma coisa simples. Só tem 3 letras. Só tem 3 variáveis. Não tem por que se assustar. Não tem nem uma exponencial, nem uma derivada, nada disso. Não tem nada para assustar. Então, o que ele está dizendo? Esse R é o coeficiente de parentesco. É o quanto dos meus genes eles são compartilhados com o indivíduo que eu estou desempenhando. O que é? Eu não posso me instalar, não é? Dói, velho. Tem que ficar dando aula, fica mexendo no braço, etc. Então, o coeficiente de parentesco, ele vai me dizer qual é o meu grau de compartilhamento de genes com dado indivíduo. Quanto da minha carga genética está sendo compartilhada com esse sujeito que eu estou desempenhando o comportamento altruísta. Certo? Desempenhei o comportamento altruísta comigo, ele é minha prima. Certo? Minha prima ela tem 1/8, 1/4 dos meus genes. Entendeu? Então vamos lá. O custo, isso aqui, esse Czinho, ó que coisa didática, é o custo. É o quanto vai me custar ter esse comportamento. O quanto eu pago em termos de fitness, o quanto eu deixo de me reproduzir, o quanto eu deixo de obter recurso, o quanto eu arrisco minha sobrevivência a partir desse comportamento. Certo? E o Bzinho é o benefício que ela vai ter. Então o que a gente está estabelecendo aqui? Que a gente tem uma proporção. A gente vai ter evolução de altruísmo quando essa relação custo e benefício ela for menor do que meu grau de parentesco. O que é que isso está dizendo para mim? Se meu grau de parentesco com o Nilo for alto, se ela for minha irmã gêmea, então eu posso assumir custos altos também. Certo? O custo ele pode ser assumido como custo alto. Ou eu vou ter, mesmo com benefícios baixos, eu vou ter a evolução desse comportamento. Todo mundo está entendendo a lógica? Porque a gente tem uma regra de 3 aqui. Vamos lá utilizar essa canetinha linda. Então, a gente tem uma regra de 3, né? Eu tenho o grau de parentesco, certo? E ele vai ser igual ao custo sobre o benefício. Todo mundo lembra de regra de 3, gente? Mais ou menos, né? Então, o que acontece com a regra de 3? Se eu tenho duas, exatamente, a gente pode fazer o xzinho. Se eu multiplicar isso daqui e isso daqui pelo mesmo fator, a regra de 3 se mantém, né? Se eu dobrar, for 2c, 2b igual a R sobre 1, é a mesma equação, não mudei nada. Se eu multiplicar aqui e aqui, também não muda nada. Então eu posso fazer multiplicações na horizontal, que não muda absolutamente nada. Então, se eu aumentar aqui, se eu dobrar, por exemplo, o grau de parentesco, eu posso dobrar o custo, que isso daqui se mantém. Que essa regra, ela se mantém. Vocês entenderam? Então, se eu aumentar o grau de parentesco, o indivíduo ele vai assumir custos maiores, mesmo que o benefício ele se mantenha constante. Tudo bem? Se o benefício aumentar, ele também vai aumentar os custos sem problema. Então, mesmo que eu não seja tão aparentado com ela, mas eu tenho um comportamento que aumenta muito o fitness dela, mesmo que tenha um custo proporcional, eu vou assumir. Todo mundo entendeu? É isso que a regra de... Porra,
voadora de agora aqui. Ui. É isso que a regra de Hamilton ela vai assumir. É isso que ela prediz pra gente. É uma relação entre custo, benefício e grau de parentesco. Mas se eles forem gêmeos, o custo vai ficar passando de um pro outro, né? Aí deixa de, se for passando um pro outro, deixa de ser altruísmo e passa a ser cooperação, lembra? Que também entra na regra. Essa regra também fala sobre cooperação. Na verdade, qualquer regra evolutiva que explique altruísmo, automaticamente ela abarca a cooperação. Automaticamente. Então a gente começa a fazer uma teoria sobre altruísmo porque ela é mais abrangente. Ela explica os casos mais excêntricos e explica o básico. A gente tem mais evolução de cooperação do que de altruísmo. Então a gente explica o altruísmo porque automaticamente já abarca. Sacou? Então essa é a regrinha de Hamilton. E ela é bastante importante. Tem uma questão assim que a gente não pode deixar de ter em mente o contexto histórico. Vocês lembram como é que a galera começou a estudar socialidade? A gente falou disso na última aula. Eles começaram a estudar socialidade com quem? Com abelhas. Certo? O que as abelhas têm de tão interessante assim com relação ao seu parentesco? As abelhas, principalmente as abelhas sociais, elas têm uma relação de parentesco que é diferente. Porque elas não são aplodiploides como a gente, certo? Tem a gente diploide, elas são aplodiploides, é isso. As abelhas, elas têm uma forma de determinação sexual que é muito diferente da nossa. Os machos, eles são todos haploides, certo? Os machos, eles não têm pai. Nenhum macho de abelha tem pai. Qualquer óvulo não fecundado vai dar origem a um macho, certo? E as fêmeas têm mãe e pai. Se você fecundar um óvulo, vai dar origem a uma fêmea, certo? Essa fêmea ela pode ser uma operária ou uma rainha. O que é que isso traz de diferente? Se a gente estabelecer o grau de parentesco, o grau de parentesco não vai ser uma norma parecida com essa daqui. Porque a rainha, ela tem 3/4 do genótipo da operária. Então o grau de parentesco entre as irmãs nas abelhas é muito maior do que o grau de parentesco entre irmãos, por exemplo, na espécie humana. É por isso que a galera dizia que elas iam apresentar comportamentos altruístas mais severos, como por exemplo a ideia do sacrifício. Todo mundo sabe que a filha da puta da abelha, quando pica você, o ferrão dela fica e ela morre, né? Então, justamente por isso é que a regra de Hamilton explicava bem a evolução de socialidade nos artrópodes, em geral, principalmente nos artrópodes mais chamados eusociais. Então, não é que essa teoria ela explica melhor esse caso. É porque ela foi feita baseada nesses casos. Ela foi ancorada na lógica dos insetos eusociais. Lembra? Verdadeiramente sociais. Então, se esses insetos são os verdadeiramente sociais, por que é que eu não vou partir deles para estabelecer uma tese de evolução de altruísmo? Por que não? É lógico que eu vou partir deles. E o que esses insetos têm de diferentes? Eles têm justamente essa lógica de determinação sexual. Então, provavelmente, o grau de parentesco deve ser importante. Vocês entenderam como é que funcionou a lógica para o surgimento da regra de Hamilton? Agora, tem vários problemas, né? Primeiro que, se essa determinação sexual é tão importante, o que é que eu esperaria? Eu esperaria que qualquer táxon que tenha essa determinação sexual, ele também tivesse um alto grau de evolução de socialidade, né? Por exemplo, em abelha, a maior parte das espécies é social, porque ela tem esse tipo de determinação sexual. Então, se eu pegar outro grupo, sei lá, encontrei um alienígena em Marte que tem esse tipo de determinação sexual. Então, eu espero observar vários grupos com socialidade também, vários táxons, né? Então, só que não foi isso que aconteceu. Quando a gente faz o levantamento das espécies que tem esse tipo de determinação sexual, a gente não observa um grau tão alto de socialidade quanto nas abelhas. Ou seja, a determinação sexual pode não ser o principal fator para que isso aconteça.
E aí a gente tem essa relação de custo-benefício, que resume a regra de Remo. E aí nosso amigo, é o gênio egoísta, gente fina, ele tá tipo dando um sorvetinho pro irmão, né? A namorada dele, Lindsay, chega e fala: Jenny, nossa, você está sendo realmente altruísta. Selfless, é tipo, não está se portando consigo mesmo. Aí ele: não, eu não tô não. Esse aqui é meu irmão. Ajudando ele, eu estou aumentando o meu próprio fitness, inclusive. Então é justamente essa ideia, né? Você contribuir com o seu irmão não é um tipo de altruísmo, na verdade, né? Porque você está aumentando o seu próprio fitness. Recai naquela discussão que a gente teve, né? Na teoria do verniz. Se você arranhar o altruísta, você vai achar um egoísta por dentro.